3. Tomei a expressão onipotência dos pensamentos de um indivíduo bastante inteligente, que sofria de ideias obsessivas e que, após restabelecer-se com o tratamento psicanalítico, pôde dar provas de sua capacidade e sensatez. Ele havia cunhado para explicar todos os acontecimentos singulares e inquietantes que pareciam persegui-lo, a ele e a outros acometidos da mesma doença. Se acabava de pensar em alguém, este lhe surgia ao encontro, como se o tivesse invocado magicamente. Se de repente perguntava por um conhecido que há muito não via, informavam-lhe que havia morrido pouco antes, de modo que parecia ter se ligado telepaticamente com ele. Se amaldiçoava um estranho, não muito a sério, cabia esperar que ele morresse pouco depois e lhe deixasse o fardo de sua morte. Acerca da maioria desses casos, ele pôde me informar, no curso do tratamento, como havia surgido a aparência enganosa e o que ele mesmo fizera para reforçar sua expectativa supersticiosa. Todos os doentes obsessivos são supersticiosos dessa maneira, em geral, contrariando seu entendimento. É na neurose obsessiva que a conservação da onipotência dos pensamentos aparece do modo mais nítido. Nela se acham mais próximos da consciência os resultados desse primitivo modo de pensar. Mas devemos guardar-nos de ver nisso um caráter distintivo dessa neurose, pois a investigação psicanalítica revela a mesma coisa nas outras neuroses. Em todas elas, o decisivo na formação dos sintomas é a realidade do pensar, não a do viver. Os neuróticos vivem num mundo especial, em que, como expressei em outro lugar, apenas a moeda neurótica tem vigência, isto é, apenas o que é pensado intensamente e imaginado com afeto funciona para eles. A concordância disso com a realidade exterior é algo secundário. O histérico repete em seus ataques e fixa com seus sintomas vivências que apenas na sua fantasia ocorreram daquela forma, ainda que, em última análise, remontem a acontecimentos reais ou sejam construídos com base neles. Assim, também não se compreenderia a consciência de culpa dos neuróticos, caso se pretendesse relacioná-la a malfeitos reais. Um neurótico obsessivo pode ser oprimido por uma consciência de culpa que assentaria bem num grande assassino, embora trate seus semelhantes com o maior escrúpulo e consideração, e assim tenha feito desde pequeno. No entanto, seu sentimento de culpa é justificado. Baseia-se nos fortes e frequentes desejos de morte que ele, inconscientemente, abriga em relação ao próximo. É justificado na medida em que os pensamentos inconscientes e não atos propositais são tomados em consideração, de modo que a onipotência dos pensamentos, a superestimação dos processos psíquicos em relação à realidade, tem irrestrita influência na vida emocional do neurótico e em tudo o que dela deriva. Mas, se o submetermos ao tratamento psicanalítico, que nele torna consciente o que é inconsciente, ele não poderá crer que os pensamentos são livres e sempre terá medo de exprimir desejos maus, como se, devido à expressão, eles inevitavelmente chegassem à realização. Esse seu comportamento, assim como a superstição que põe em prática na vida, mostra-nos como ele está vizinho do selvagem, que acredita mudar o mundo exterior apenas com os pensamentos. Os atos obsessivos primários desses neuróticos são de natureza inteiramente mágica. Se não são feitiços, são contrafeitiços, dedicados a afastar as expectativas de desgraça com que a neurose costuma iniciar. Sempre que consegui penetrar o mistério, revelou-se que essa expectativa de desgraça tinha por conteúdo a morte. O problema da morte se acha, segundo Schopenhauer, no começo de toda a filosofia. Vimos que também as noções de almas e a crença em demônios que caracterizam o animismo têm origem na impressão que a morte deixa no homem. É difícil julgar se esses primeiros atos obsessivos ou de proteção seguem o princípio da semelhança ou do contraste, pois, nas condições da neurose, eles são deformados, em geral, com o deslocamento para algo mínimo, alguma ação insignificante em si. Também as fórmulas protetoras da neurose obsessiva têm sua contrapartida nas fórmulas mágicas. Mas é possível descrever o curso de desenvolvimento das ações obsessivas, enfatizando como, afastadas ao máximo do elemento sexual, elas principiam como feitiços contra maus desejos, para terminar como substitutos da atividade sexual proibida.
que imitam o mais fielmente possível. Se aceitamos o referido curso das concepções do mundo na história humana, em que a fase animista é sucedida pela religiosa e esta pela científica, não nos será difícil acompanhar as vicissitudes da onipotência dos pensamentos através desses estágios. Na fase animista, o homem atribui a si mesmo a onipotência. Na religiosa, ele acede aos deuses, mas não a abandona seriamente, pois reserva-se a faculdade de influir sobre os deuses de maneiras diversas. Na concepção científica do mundo, não há mais lugar para a onipotência do homem. Ele reconhece a própria pequenez e submete-se resignadamente à morte e às outras necessidades naturais. Mas a confiança no poder do espírito humano, a contar com as leis da realidade, retém algo da primitiva fé na onipotência. Rastreando a evolução das tendências libidinosas do indivíduo, de sua configuração adulta até os primórdios da infância, vimos uma importante diferença, registrada nos três ensaios de uma teoria da sexualidade de 1905. As manifestações dos instintos sexuais podem ser observadas desde o começo, mas eles não se dirigem ainda para um objeto externo. Cada um dos componentes instintuais da sexualidade trabalha por si na obtenção do prazer e acha sua gratificação no próprio corpo. Esse é o estágio do autoerotismo, que é sucedido pelo da escolha do objeto. O prosseguimento do estudo mostrou ser pertinente e mesmo indispensável incluir um terceiro estágio entre esses dois, ou, se preferirmos, decompor em dois o estágio do autoerotismo. Nesse estágio intermediário, cuja relevância cada vez mais se impõe ao pesquisador, os instintos sexuais antes separados já se juntaram numa unidade e encontraram um objeto. Mas esse objeto não é externo, alheio ao indivíduo, e sim o próprio eu, já constituído por esse tempo. Considerando fixações patológicas desse estado, observadas mais tarde, nós o denominamos narcisismo. A pessoa se comporta como se estivesse enamorada de si mesma. Os instintos do eu e os desejos libidinais ainda não são separados por nossa análise. Embora ainda não nos seja possível uma caracterização suficientemente precisa desse estágio narcísico, no qual os instintos sexuais, até então dissociados, se agregam numa unidade e tomam, investem o eu como objeto, já suspeitamos que a organização narcísica jamais será abandonada inteiramente. O ser humano continua narcísico em certa medida, mesmo depois de encontrar objetos externos para sua libido. Os investimentos objetais que ele realiza são como que emanações da libido que permanece no eu e podem ser novamente levados para ela. Os estados de enamoramento psicologicamente tão notáveis e que são os modelos normais das psicoses correspondem ao mais alto grau dessas emanações, comparado ao nível do amor ao eu. Podemos agora ligar ao narcisismo e aprender, como parte essencial deste, a elevada estima, a superestimação de nosso ponto de vista, que primitivos e neuróticos atribuem aos atos psíquicos. Diríamos que nos primitivos o pensar ainda é, em grande medida, sexualizado. Daí se originando a fé na onipotência dos pensamentos, inabalável confiança na possibilidade de controlar o mundo e a impermeabilidade às simples experiências que poderiam instruir o homem sobre o seu verdadeiro lugar no mundo. Quanto aos neuróticos, uma parte considerável dessa atitude primitiva permaneceu constitucional por um lado. Por outro, a repressão sexual neles ocorrida produz uma nova sexualização dos processos de pensamento. As consequências psíquicas têm de ser as mesmas dos dois casos, seja quando o superinvestimento libidinal do pensamento é original, seja quando é alcançado regressivamente. Narcisismo intelectual e onipotência dos pensamentos. Se é lícito vermos na demonstrada onipotência de pensamentos entre os primitivos uma evidência em favor do narcisismo, podemos arriscar uma comparação entre as etapas de desenvolvimento da concepção humana do universo e os estágios de desenvolvimento libidinal do indivíduo. Então, a fase animista corresponde, tanto cronologicamente como em termos de conteúdo, ao narcisismo. Fase religiosa ao estágio de eleição de objeto, caracterizado pela ligação aos pais. E a fase científica tem sua plena contrapartida no estado maduro do indivíduo que renunciou ao princípio do prazer e busca seu objeto no mundo exterior,
adequando-se à realidade. Apenas num âmbito, a onipotência dos pensamentos foi conservada em nossa cultura, no âmbito da arte. Unicamente na arte ainda sucede que um homem consumido por desejos realize algo semelhante à satisfação deles, e que essa atividade lúdica provoque, graças à ilusão artística, efeitos emocionais como se fosse algo real. As pessoas falam com justiça do feitiço da arte e comparam o artista a um feiticeiro. Mas essa comparação é talvez mais significativa do que pretende ser. A arte, que certamente não iniciou como a arte pela arte, esteve originalmente a serviço de tendências que hoje se acham em grande parte extintas. Entre elas, podemos suspeitar, muitas eram intenções mágicas.